Vamos lá. Então, algumas das coisas que a gente vai ver, tipo assim, vocês provavelmente já viram em outros cursos ou em outros momentos do curso, em, algum, em alguns momentos do curso, tá? A gente vai repetir bastante coisa ao longo do curso, então, assim, se vocês nunca viram redes, não se preocupem, a gente vai trabalhar com isso em vários momentos. Já tem um vídeo no canal sobre esse conteúdo, a gente vai fazer essa coisa mais agora um pouco mais interativa, mas é isso aí, tá bom? Então todo mundo tá, vou abrir aqui o chat, então qualquer coisa vocês podem me parar aqui pelo chat, mandar uma pergunta que eu paro, eu vou estar com aqui aberto, tá? Mas a primeira coisa que eu preciso ver é assim, vocês estão vendo a apresentação? Muito obrigado. Então assim, beleza. Ana, você não está vendo a apresentação, os slides? Então, tenta entrar e sair de novo. Também não, Matheus? Tenta entrar e sair de novo, tá? Deixa eu ver, vocês conseguem ver se a apresentação muda? Mudar o slide? Mudei de slide. Vocês viram o slide mudando? Não? Continua no capítulo? Não? Então vou parar e começar a apresentação de novo. Microsoft. Pronto. Tá. Estão vendo agora eu trocar? Professor, pelo menos aqui eu tô vendo só a minha imagem ali, capítulo 1. Não tá mudando. Que maravilha. Coisa bacana. Não, não está mudando. Tá, beleza. E eu não estou vendo nada, professor. Tá bom. Eu vou sair. Vou fazer assim, gente. Eu vou sair daqui da reunião e já volto. E aí vamos ver se volta a funcionar.
Pronto, troquei de conexão, vamos ver se agora vai. É sempre culpa da Clara, na minha opinião. Não que eu ache muito mais da Vivo, não. Eita. Por enquanto nada, aparece alguma coisa para algum de vocês? Aqui não, professor. Não. Eita, que maravilha. Tem muita gente entrando. Vamos lá. Bom, pessoal, na aula de hoje,
Quem vai assumir aí? Assume aí, assume aí. Introdução à rede, vamos lá. Eu vou tentar compartilhar. Se eu não consigo tirar agora, um PDF para vocês, eu faço no e a vida aqui, porque senão eu tô quase desistindo já. Cara, só. Gente, eu vou mandar para vocês o PDF aqui e eu vou conversando com vocês um pouco, porque senão a gente não vai ter aula de hoje não. É claro, não está deixando. Tá um pouco frustrante aqui. Ai. Cláudio, me manda o PDF pelo Telegram e eu apresento. Não, eu tenho que ver se tá. Eu vou fazer isso. Vou tentar uma última vez e depois eu vou desistir. Vou tentar uma última vez, pessoal. Vocês estão. Não, ainda não estão vendo nada, não. Não, o problema, Juliana, não é nem a plataforma, é a infraestrutura, entendeu? É muito frustrante. Realmente é muito frustrante. Mas apareceu alguma coisa aí na tela? Não, Giovanni, realmente deve estar hoje terrível. Vamos ver, não. Agora não comemora, não. Não comemora, não. Vê se está mudando os slides. Não. Tá, então tá aqui com a tela preta. Eu vou. Tá, eu vou passar para pro Lucas via Telegram e vamos ver se vai dessa forma. Eu vou parar aqui a apresentação. Não, a questão é que não deve estar fazendo o streaming, né? Porque ele pega isso da tela. Então, a ideia do capítulo 1, gente, era mostrar alguns conceitos básicos em redes de computadores, né? Eu vou pôr o vídeo do segurança também no canal, para que vocês não fiquem muito... Depois vocês possam assistir. Porque em segurança eu dei essa mesma aula uma hora atrás, mais ou menos, e tem uns probleminhas, mas assim, para todo mundo ir. Eu estou tentando mandar no Classroom, mas o Classroom já... Não, no Classroom eu consigo voltar os slides lá, pode ficar tranquilo. Mandei o slide pro Lucas, né? Para ele compartilhar, tá?
A ideia do capítulo 1 é explicar uns conceitos que são interessantes de computadores, né? Explicar a terminologia, o sentimento sobre redes, o que é a internet, né? O que é um polo, as camadas das redes de computadores. É o Telegram me quebrar, é complicado. Cara, ele tá demorando para mandar 1,5 MB, gente. Nossa Senhora. Que bom que está sendo gravado, acho ótimo para processar a operadora, vai ser uma maravilha. Então, vamos lá. Então, eu vou explicando aqui na garganta, tá, gente? E aos pouquinhos, assim, a gente vai... Eu vou tentar botar lá no Classroom. Nossa, não tem... Que giga? Eu não consigo passar megas, velho. Não consigo passar mega. Que giga? Quem me dera. Giga é só uma lenda. Pode sim, Kate. Não tem problema nenhum. Eu não tenho problema nenhum com isso. Inclusive, eu já posto as coisas no YouTube para que as pessoas possam assistir. E agora tem obra, que maravilha. Ai. Um Dia de Fúria é o filme da minha vida. Vamos nessa. Então, pessoal, o que é a internet, né? A internet nada mais é do que um conjunto de redes diferentes. Algumas vão ser redes de operadoras. Eu vou tentar compartilhar de novo porque eu sou teimoso, né? Essas redes de diferentes operadoras, essas operadoras são redes que têm a intenção de trocar o tráfego entre si. Tá? Então, o que hoje a gente chama de internet não é nada mais, nada menos do que um monte de redes juntas, um monte de infraestruturas de comunicação que, somadas, vão querer trocar tráfego entre si. Tá? Calma aí, deixa aqui entrar. Então, essa infraestrutura de comunicação que quer trocar tráfego, essa soma de infraestruturas é a internet. Isso não tem nada mágico aqui. Não tem, tipo, aquela coisa, filme de Vingadores do ponto central da internet do mundo, que, todos os pontos, se aquilo explodir, tudo está perdido. Não, existem caminhos onde a internet fica, onde as operadoras trocam dados, e esses caminhos que vão formar a internet. Então, você tem, né, pontos onde você talvez tenha um tráfego mais intenso, você tem pontos como onde tem os que a gente chama de DNS raiz, que a gente vai ver para frente o que são intensos, mas você tem, na verdade, uma soma de operadoras que quer trocar tráfego. É uma soma de classes, né, de comunicação, e a rede é formada por uma borda da rede, né, com elementos finais, que são as máquinas, os modems, né, que chegam nas nossas casas, e isso é o que a gente chama de ISP. ISP vem do termo Internet Service Provider. Eu vou colocar aqui no chat. Vão estar executando aplicações distribuídas, como, por exemplo, o e-mail de vocês, é uma aplicação distribuída. Quando eu comecei a usar a internet, a gente não tinha webmail, né? A gente usava softwares como o Outlook. Eu nem lembrava de Outlook na aula passada, foi um dos meus alunos que me lembrou do termo. O Thunderbird, o Mail e outros softwares, né, que são softwares de acesso a correio eletrônico. Hoje em dia, quando eu quero meu correio eletrônico, eu simplesmente eu abro o Gmail. Então, assim, alguns de vocês devem conhecer, ou já ouviram falar do Google Stadia, né? Que é a plataforma de jogos do Google, que nada mais é do que uma plataforma distribuída na web. Né? Não, ninguém usa Yahoo, pelo amor de Deus. Que é uma plataforma, né, distribuída na web, né, que você não está jogando ativamente na sua máquina, você está gerando comandos que são enviados pela rede para um servidor do Google que retorna para vocês o resultado das suas ligações, né, das suas ações no jogo. Então, esse jogo passa
por um canal de distribuição, né, um meio de distribuição, seja enlace, seja fibra, seja o próprio ar, como no caso de redes sem fios, como o 4G e o 5G, e elementos que a gente vai chamar de roteadores. Os roteadores são elementos que buscam rotas dentro da internet, são os caras que vão dizer para onde os pacotes vão trafegar, tá? Então, os ISPs vão se dividir em locais regionais, né? E você vai ter redes corporativas. Por exemplo, a FJ é uma rede corporativa que troca um alto volume de tráfego, tá? Então, a internet nada mais é do que a soma desses caras. Então, a gente pode pensar na internet como a soma de todas as redes de acesso, né, dos diferentes provedores ao redor do mundo. Hoje, por exemplo, eu, infelizmente, pertenço à rede da Claro, tá? Mas, né, eu poderia pertencer à rede da Vivo, eu poderia pertencer à rede da TIM, mas é que eu sou um hospedeiro, um usuário final na rede dessa operadora. Se eu estivesse dentro da rede da UFRJ, eu estaria na infraestrutura da UFRJ. Qualquer um pode ser uma operadora, tá bom, gente? Tudo que você precisa é ter uma licença da Anatel para tanto. Essa licença é um pouco cara, mas do ponto de vista tecnológico, não é nada difícil. Os acordos comerciais também são um pouco caros, mas do ponto de vista tecnológico não é nada muito difícil, não. Tá? Há uns anos atrás, você que a operadora é um negócio muito complicado. Isso do ponto de vista de telefonia celular. Hoje isso é muito barato. Tá? Tem algumas coisas aqui que eu vou passar, né? Essas operadoras, elas falam uma linguagem comum. Essa a gente vai chamar protocolo. Os protocolos, eles vão ser um conjunto de regras que vão controlar o envio e a recepção das mensagens na internet. Exemplos de protocolos que a gente conhece, a gente pode ver, inclusive, aqui na área endereço do Meet. Está aqui, não está aqui, HTTPS, //. Esse HTTPS quer dizer que o protocolo que eu estou no HTTP, que é o Hypertext Protocol, Hypertext Transfer Protocol, né? Não, tudo bem. A gente vai aos poucos. Hypertext Transfer Protocol. Então, na verdade, assim, gente, assim, tenham paciência, eu vou mudar, e aqui vai demorar um pouco mais para mudar, tá? Então, a gente vai... Então, vamos falar um pouquinho, né? Então, esses são só uma linguagem comum. E a internet é um dos grandes exemplos no mundo de como um padrão aberto pode fazer a diferença. Porque como todo mundo fala o mesmo protocolo, todo mundo, né, pode se comunicar. Ou seja, esses protocolos são abertos, eles são padrões da internet definidos por IETF, Internet Engineering Task Force, através do que a gente chama de IRF6, que são o Request for Comments. Então, todos os protocolos, na verdade, eles são a soma dessas diferentes, né, desses diferentes esforços, que são teóricos, né, de gente trabalhando na definição deles, da implementação das redes e da implementação, né, das infraestruturas. A internet ela é fracamente hierárquica, quer dizer que se eu explodir um ISP, né, isso não afeta o funcionamento da rede como um todo. Isso é feito de propósito, tá? Isso é feito para não... porque isso foi pensado durante a Guerra Fria, isso foi pensado durante... Sim, o PPP tem relação com o PPPoA. Né? PPP é um protocolo de camada 2, né? Que é Point-to-Point Protocol. PPP quer dizer Point-to-Point Protocol over Ethernet. Ou seja, quer dizer que o protocolo ponto a ponto sobre uma rede cabeada. Tá? Então, cabeada do CAT5. Mas, inclusive, é o capítulo 5 do Kurose, tá? Tem bastante coisa sobre PPPoE. Mas ela é fracamente hierárquica nesse sentido, né? Que se você destruir um pedaço da rede, a rede se auto-organiza, tá? E essa rede vai estar dividida entre a internet pública, que é o que a gente acessa, e a internet privada, que a gente vai chamar de internet. A rede dentro da rede. Um exemplo disso é o seguinte, que se o ciclo cair na casa de vocês, isso só quer dizer que a infraestrutura da UFRJ para fora caiu. Mas se você estiver dentro da UFRJ, você continua conseguindo acessar o SIGA, tá bom? Na maior parte das vezes. Eita, também. Então, essa infraestrutura de comunicação oferece dois tipos de serviços, conexão, quando eu fiquei. O WiMAX é uma tecnologia de longa distância, tá? Ele é pouquíssimo utilizado.
Ele é melhor do que o Wi-Fi em termos de banda, mas eles não seriam concorrente do Wi-Fi. O WiMAX seria o concorrente direto do 3G e do 4G. Ele tem um comportamento melhor do que o 3G e do que a gente tem, que é o LTE, mas o WiMAX não proliferou porque para implantar ele era caro. E para implantar o LTE, o custo era incremental em cima da infraestrutura do 3G. Mas é por isso que ele não ganhou. E teve alguns outros problemas aqui no Brasil. Mas a nível de mundo, era mais barato implementar a LTE, mesmo que o WiMAX eu considere ele melhor. Tá? Então, né, existem dois tipos de serviços na internet, serviços orientados à conexão, que quer dizer que eu vou estabelecer uma conexão para trocar dados. Qual sigla, Jana? WiMAX ou LTE? Tá? Os serviços sem conexão, eles vão ser, a gente vai ver que eles são usados para quando eu preciso de velocidade, e orientados à conexão, a gente vai ver que a gente vai usar quando precisa de confiabilidade. Então, a grande questão que a gente tem que ter é o que é um protocolo, né? Na verdade, um protocolo nada mais é do que um acordo de cavalheiros que define os formatos, ordem das mensagens recebidas e enviadas pelas entidades da rede e ações a serem tomadas na transmissão e na recepção, né, de mensagens. Ou seja, na verdade, é um conjunto de práticas sobre o que você deve fazer quando é tomada uma decisão. Um exemplo é quando a gente atende o telefone. Né? Eu me lembro de estar dando uma aula de redes há muitos anos atrás, estou falando de uns 7, 8 anos atrás, e eu estava falando com meus alunos, eu descobri que eu atendo o telefone na brutalidade. Né? Porque quando alguém atende o telefone, eu descobri que as pessoas simplesmente falam alô. Eu já vou na brutalidade e falo, alô, quem é? Né? E isso não faz parte do protocolo. Então as pessoas ficam bastante chateadas, tá bom? Então, assim, o protocolo é um acordo. Então, da mesma forma que, por exemplo, não sei se vocês estão vendo a figura, mas pode ser que vocês estejam, pode ser que não. Aqui está um protocolo, duas pessoas se falando, a primeira começa com oi, a segunda manda oi, e a terceira diz que horas são, por favor. Aí a outra fala 2 horas da tarde. Você poderia fazer isso sem estabelecer essa comunicação, esse oi, mas, né, como você também poderia dizer só que horas são, por favor, diretamente. Um paralelo é traçado do lado, né, onde eu quero estabelecer conexões entre duas máquinas, né, para ir mandar uma mensagem. E nota que a mensagem vai ter um formato muito padrão. Né? Então, isso tudo, né, acontece na rede como um todo. A gente, como, né, usuário final, vai estar na borda da rede. E, atualmente, a maior parte dos sensores e serviços IoT que se destinam ao usuário final vão também estar na borda da rede, tá? Que é onde vai ter as aplicações e os hospedeiros, e por hospedeiros são as nossas máquinas, são os nossos dispositivos. Né? O núcleo da rede vai ter roteadores, né? Ou seja, dispositivos encontrando rotas. Então, se vocês tiverem a oportunidade de ir lá na Embratel, né, a gente teria como ver alguns roteadores bastante grandes. Se a gente for lá no UFRJ, na sala de servidores do NCE, TCP vem de Transmission Control Protocol. A gente vai falar isso para frente. E aí, né? Mas a gente veria, se vocês estiverem fazendo redes, eu estou dando redes de computadores terças e quintas, de 10 a meio-dia, vocês vão ver que dentro do núcleo da rede a gente tem algumas diferenças bastante intrínsecas como a rede é feita hoje. E além da borda e do núcleo, a gente tem os enlaces de comunicação. Entre os sistemas finais, a gente vai ter, né, tipo assim, vão ter os hospedeiros que vão executar os programas, né, que a gente quer, e dentro da borda da rede, a gente vai ter 2 modelos de operação. Ou um modelo cliente-servidor, que é o modelo, por exemplo, que a gente usa para acessar a web. Eu dou um endereço para vocês vão fazer uma requisição desse endereço, e esse endereço
é respondido por um servidor. Então, se você quer ir na página, por exemplo, do Globo.com, você vai digitar no teu browser www.globo.com, ele vai fazer uma requisição para o servidor HTTP da Globo e ele vai te devolver um arquivo temporário, que é a página da Globo.com. Isso é o ponto fundamental da internet, é o que vocês têm que entender. Na internet, tudo é troca de arquivos. Então, se você está vendo uma página na internet, o que você está vendo nessa página da internet, ele está guardado no seu computador em algum momento, tá? Pode ser, Cláudio, mas eu estou vendo em tempo real. Na verdade, você está tendo uma grande troca de arquivos temporários que são apagados e enfiados o tempo todo, tá? Sobrescritos, na verdade. Né? Então, o modelo cliente-servidor parte do seguinte princípio: eu tenho um elemento central, que é o servidor, que ele manda dados para determinados clientes. Ou seja, tem uma noção de hierarquia aqui muito sólida. E eu tenho um modelo que é o peer-to-peer, onde todo mundo é cliente e todo mundo é servidor. Um exemplo disso são os aplicativos de torrent. Né? Esses aplicativos de torrent é que vão ser responsáveis por essa troca de informação. E como é que o torrent funciona? A ideia é bem simples. Todo mundo tem vários pedaços dos arquivos e esses pedaços eles são trocados conforme a necessidade da operação. Então, por exemplo, se eu quero baixar uma imagem do Linux qualquer, do Ubuntu, aí eu peço para vocês, quem é a imagem do Ubuntu? Então, eu vou mandar minha requisição para todo mundo, e que todo mundo que tiver a imagem do Ubuntu vai me mandar. Então, nesse momento em que eu faço uma requisição, eu sou cliente, e no momento que eu atendo uma requisição, eu atuo como servidor. Então, o que a gente tem aqui é o que a gente chama de papel. O papel de cliente e o papel de servidor são papéis lógicos, né? Papéis que a gente adota em algum momento. Eles não têm nenhuma obrigatoriedade, eles não são coisas físicas que a gente faz, né, dentro da operação, tá? Eles são coisas que na prática funcionam. Então, vamos lá. Tá? Então, na borda da rede, que a gente vai ter aquela questão de serviço orientado à conexão, né? O que é o serviço orientado à conexão? Eu tento estabelecer uma sessão para falar. Imagina que vocês estão em sala de aula, quando vocês eram bem pequenininhos, e assim, aí vocês queriam falar com a tia, né? E aí, como é que vocês faziam? Vocês tinham que levantar a mão. Se a tia apontasse para você, depois de você ter levantado a mão, você podia conversar. Então, esse ato de levantar a mão era você anunciar que você queria se comunicar. E para que isso servia? Servia para a seguinte coisa. Servia para você poder dizer o seguinte: olha só, tia, assim, para não gastar o tempo com várias pessoas querendo falar ao mesmo tempo. Tá? Então, dentro do serviço orientado à conexão, você vai ter, né, essa questão do estabelecimento da sessão. Quem faz isso é o TCP, como vocês podem ver aqui, o Transmission Control Protocol, que, como eu falei, ele é definido por uma RFC, que essa aqui é a 793. E o TCP, além do handshaking, ele pressupõe que você vai ter uma transferência de dados confiável, né? Ele vai controlar o fluxo, né? Evitar que o transmissor mande mais dados do que o receptor aguenta, e vai controlar congestionamento, reduzir a transmissão quando a rede fica congestionada. Isso parece muito bom, mas tudo isso gasta energia, gasta tempo. Aí, com isso, surgiu o serviço sem conexão, que é a transferência de dados entre sistemas finais, é o mesmo objetivo, mas ele não é confiável, não controla fluxo, não controla congestionamento. E uma pergunta que vocês deveriam estar se fazendo, parou aqui na borda da rede. Não, mas tudo bem, depois eu vou passar para vocês o vídeo, vou passar para vocês os slides, tá? Uma pergunta que vocês deviam estar se fazendo é o seguinte: se esse sistema que eu estou falando, chamado de sem conexão, que é representado pelo UDP, User Datagram Protocol, por que diabos eu estou usando essa porcaria? É simples. Eu vou usar essa porcaria porque ele vai ser muito pequeno e muito rápido, né? Então, quando eu quiser um serviço orientado à conexão, eu vou usar TCP. E eu vou usar isso para serviço que eu preciso de confiabilidade, como a web, como transferência de arquivos, como transferência de e-mails. Quando eu quiser, né, algo que seja muito rápido, que eu preciso de uma alta taxa de dados, como streaming de mídia, jogos online, telefonia IP, aí eu vou usar o UDP. Ok?
Dentro do núcleo da rede, eu vou ter, né, várias formas de transferir dados, né, de encontrar elementos. Né? Aqui, quando vocês derem uma olhada nos slides, ele vai mostrar, e no livro, ele vai falar sobre comutação de circuitos e comutação de pacotes. Dentro de IoT, a gente está basicamente fazendo comutação de pacotes. Então, eu vou saltar a comutação de circuitos, vocês não precisam ler. Se isso aqui fosse o curso de rede, eu ia passar por cada um desses elementos, mas aqui a gente vai focar só na comutação de pacotes, tá? O que é comutar pacotes? É eu pegar a mensagem, quebrar em pequenos elementos discretos, que esses elementos a gente vai chamar de pacotes, tá? E os pacotes, eles vão ter nomes especiais, a gente vai ver isso para frente. E qual é a grande questão dos pacotes? A questão dos pacotes, né, é que, por exemplo, quando você pega o seu telefone e tira o seu telefone do gancho, principalmente telefone fixo, né, se é que alguém ainda usa telefone fixo, né? A gente estaria com... Se a gente usasse o telefone fixo, se a gente tirou o telefone do gancho, o telefone está sempre disponível para a gente. Então, qual é o problema disso? O recurso do telefone, quando você solicitar, ele tem que estar disponível. Isso não é uma verdade. Tá? Isso não é uma verdade, por exemplo, na computação de pacote. Na verdade, Lucas, a pergunta que o Lucas fez relacionada à computação de pacotes e ao DP é o seguinte: se o DP é utilizado em aplicativos de streaming, como é feito para garantir que um filme será reproduzido na ordem certa? Tem um princípio que a gente vai ver mais para o final desse capítulo, que é o princípio da pilha de protocolos, que ele diz que o que não é provido por uma camada tem que ser provido pela camada de cima. Então, se o DP não faz, tem que ter um protocolo acima do DP que vai fazer isso para a gente. Por exemplo, se eu pego o caso do Netflix, eu estou transmitindo a mídia via UDP, é no streaming, na plataforma de streaming, que vai ter que pegar esses quadros e transformar isso em vídeo, né, da forma correta. Tá? Então, a ideia da computação de pacotes é, ao invés de eu ter recursos garantidos para todo mundo, eu tenho um pool de recursos maior do que o individual. E eu parto do pressuposto que é o seguinte, que nem todo mundo está usando a rede ao mesmo tempo. Tá? Então, o que eu vou fazer agora é dividir esses recursos entre um monte de pessoas simultaneamente. Tá? E as pessoas vão fazer o que a gente chama de contenção, né? Vão disputar o acesso ao meio. Isso pode parecer ruim num primeiro momento, mas isso amplia, né? Primeiro, as vantagens disso são as seguintes, né? Eu tenho, num delta, quando eu estiver usando, eu tenho mais banda disponível, eu tenho uma infraestrutura toda para mim, né? E quando eu não estiver usando, eu libero o meio para outras pessoas. Isso faz com que eu possa ter mais tempo, eu possa ter mais pessoas utilizando a rede, então eu massifico a rede. Então, a computação por pacote é a grande responsável porque a internet funciona, pela popularização da internet. E esse comportamento de disputar o acesso ao meio e ter o meio liberado só um instante. Desculpa, pessoal, tive um pequeno problema caseiro aqui. Então, essa questão da multiplexação estatística, essa disputa de acesso ao meio, que faz com que a internet seja, né, ampliada por diversas pessoas e que fez com que a internet se popularizasse. Então, a ideia é a seguinte, para vocês terem noção desse comportamento, né, se eu imagino um enlace de 1 mega por segundo, um enlace muito antigo, e cada usuário, quando ativo, usasse 100K, né, e cada usuário ficasse ativo por 10% do tempo. A gente, através de habilidades estatísticas, né, se eu usasse comutação
não usasse computação de pacotes, eu teria 10 usuários por vez, porque 1 mega dividido por 100, aproximadamente 10 usuários. Mas quando eu uso computação por pacote, sabendo que eu vou ficar só 10% do tempo ativo, eu posso botar até 35 usuários. Né? Ou seja, a probabilidade de eu ter mais do que 10 usuários simultaneamente é entre 0,0004. Cláudio, pô, mas isso é impossível, a gente está todo mundo aqui usando a rede agora, você é maluco. Sim, eu sou maluco, eu não estou tirando nem pondo disso não. Mas a ideia é o seguinte, isso que está todo mundo utilizando aqui ao mesmo tempo é com uma completa mentira e uma completa falsidade. Tá? O que a gente está fazendo aqui o tempo todo é alternando entre microsegundos de transmissão. Então é como se fosse o seguinte, eu estou jogando para vocês pacotinhos, vocês deixam de receber, vocês ouvem o que eu estou falando e voltam a buscar. Então existe um tempo todo como se fosse a gente trocando batatas quentes. Né? Isso é muito, muito, muito interessante. Isso faz com que a internet pudesse se popularizar. Tá? Então, né, a computação de pacotes é sempre melhor? Com certeza não. Ela é ótima para dados esporádicos, por exemplo, ela é muito melhor para quando a gente está vendo a internet, a gente está numa página, está lendo um texto, vendo um filme, do que propriamente quando a gente está tipo, fazendo algo em tempo real, como uma videoconferência, tá? Eu posso ter mais do que as 10 pessoas, então vou gerar um congestionamento. Por exemplo, é o caso que a minha rede aqui, a minha conexão é uma conexão não é fibra ótica, é uma conexão a cabo, tá? Então eu posso estar sofrendo através de atraso, de congestionamento. E existem formas de eu garantir que eu vou ter o mesmo desempenho que eu teria como se fosse, né, naquela rede dedicada. Mas isso não vai ser muito assunto do nosso curso, a gente vai ver isso em outros cursos, caso vocês tenham interesse. Eu dou alguns outros cursos de infraestrutura, tá? E isso é o que a gente chama de garantias de qualidade de serviço, tá? Então, o que vocês devem entender é o seguinte, que como a internet funciona, pequenos pacotes enviados em disputa de acesso ao meio, que é exatamente como a rede IoT vai se comportar, né, daqui para frente. E essa comunicação, eu não sei se vocês estão vendo, ela vai funcionar a pedacinho da minha comunicação, né? Eu não sei se eu ainda estou gravando, se estou falando. Então, assim, eu vou estar um computador, né? Eu vou sempre me comunicar para o meu vizinho mais próximo. Ou seja, se eu estou me comunicando direto com o meu computador, eu estou indo... Página 29, tudo bem, na próxima página vocês vão ver. Eu estou indo do meu computador para um determinado roteador, eu vou ter o que a gente chama de atraso de transmissão, ou seja, se eu tenho uma taxa de 1 megabit por segundo e quero transmitir um artigo de 10 mega, eu vou demorar 10 segundos. Tá? Então, só que esses 10 segundos, eles vão ser para cada etapa do passe. Como assim? Por cada roteador que eu passar, por cada cara que eu buscar para encontrar uma rota, eu vou precisar, né, trabalhar. Ou seja, essa questão da rota, ela passa a ser, então, muito importante. Achar a rota de forma bastante eficiente, né, isso passa a ser uma coisa muito importante, né, para a nossa infraestrutura. Principalmente, por exemplo, para coisas de tempo real, como o YouTube e o Netflix e o Facebook, streamings. E o que a gente faz dentro dessa infraestrutura? O que a gente faz dentro dessa... o que as operadoras fazem para garantir que você tenha um bom desempenho para o Netflix, do YouTube? A gente tem o que a gente chama de Content Driven Network, CDN. Rede orientada a conteúdo. Né? O que é isso? É como se eu pegasse um conjunto de dados de servidores de um streaming como o Netflix e botasse ele do ladinho da tua operadora. E dissesse para a tua operadora, olha só, operadora, eu estou te dando o meu servidor, eu estou te dando aqui infraestrutura para que você tenha um desempenho melhor e as pessoas fiquem mais felizes de te usar. E é por isso que algumas vezes a tua rede está um confusão, mas o teu Netflix, o teu YouTube está funcionando mais ou menos tranquilo. Né? E o Netflix tem alguns truques muito interessantes que a gente vai ver ao longo do curso, né, também, porque a gente usa esses truques em IoT para a gente ver como as coisas funcionam. Tá bom?
Então, por exemplo, se eu tenho 3 roteadores com o cenário acima, eu vou ter um atraso de 3 vezes 10 segundos igual a 30 segundos. Então, as minhas redes de computação de pacotes, elas vão ser divididas em redes de circuito virtual e redes de datagrama. Dentro do que o nosso curso, o que nós vamos fazer é redes Existe uma empresa que tira o lag de jogos e vende esse serviço. Isso é parecido com CDN? Provavelmente o que essa empresa faz é uma CDN. Ela usa a infraestrutura dela para falar direto com as outras empresas. A rede de datagrama, Nayar, é uma rede que diz o seguinte: eu não sei qual é o destino, tá? Eu não sei como chegar no destino. Pensa no primeiro dia de vocês da UFRJ. Né? A rede de datagrama é uma forma de computação de pacotes, né? Onde eu pego esses pequenos pacotinhos e jogo eles para um roteador. O roteador ele não sabe o caminho completo. É muito difícil saber o caminho completo de todos os caminhos possíveis da internet. Então, ele sabe alguns caminhos. Né? Então, o que ele faz é o seguinte: eu vou pegar esse meu pacotinho e vou mandar para um determinado caminho. Eu só conheço o próximo passo. Então, na verdade, a internet é um grande sistema que está distribuído, onde cada roteador só sabe o seu próximo passo. Ele não sabe, né, todos os caminhos possíveis. Né? Isso faz com que você consiga ser extremamente flexível para chegar. Imagina o seguinte, né? Imagina quando foi o seu primeiro dia de aula na UFRJ. Você sabia, por exemplo, talvez chegar no CCNN. Mas aí você queria desejar chegar no bloco F do CT, no bloco F do CCMN. O que você faz? Você pergunta para alguém. E é exatamente esse o comportamento do roteador numa rede de datagrama. O próximo destino depende de questionar. Então, né, a tua rota, na verdade, passa a ser, o que a gente chama de rota, numa rede de datagrama, passa a ser o conjunto de roteadores que eu vou passar dentro de um determinado elemento. Se vocês pegarem no computador de vocês e derem um ping, eu não sei se algum de vocês já fez isso, quem já fez pode dar lá, abre o final, www.ping.google.com ou qualquer outra coisa, vocês vão ver os roteadores no meio do caminho. Na verdade, Tomás, você tem totalmente o que você está dizendo. Se eu souber o caminho, teria como configurar isso sem precisar de um programa para tal? Na verdade, você tem. Na verdade, não existe. Todos os programas que eles fazem é buscar essa informação. Tá? Então, programas de nível de infraestrutura. O que o teu sistema operacional faz é implementar um protocolo chamado IP que faz isso. Mas existe um conceito que a gente vai ver, que é o conceito de rota estática. O que é rota estática? É você ter o caminho pré-definido para chegar em algum roteador que você deseja. Tá? Então, isso é muito normal. Então, as rotas elas podem ser tanto estáticas quanto físicas. A gente vai ver no slide 35. Então, gente, se eu tivesse uma coisa para dizer para vocês, tá? Eu adoto assim, o seguinte esquema dentro da sala de aula, tá? O que eu chamo de esquema de caveiras. O que é caveira? É algo que quando vocês olharem os slides, vocês não precisam... É muito importante? Não. Muito importante é tudo, né? O caveira é um negócio assim, que eu vou cair o cobalho, que com certeza vai cair. Se você não está com tempo, pelo menos tenta entender o que são as caveiras. As caveiras dessa sessão, por enquanto, são os slides 29 e 35. Tá? Dentro desses slides 29 e 35 vão estar informações que eu considero essenciais para entender como a internet funciona. Então, nas redes de datagrama, tipo assim, tudo que o bot tem, tudo que a tua mensagem tem, é o endereço de onde ele está, o que a gente chama... o 30 nem tanto, Léo, mas o 29 sim. Né? Porque, na verdade, o 30 é consequência do 29. Né? Então, na verdade, o que eu tenho é o endereço de origem, onde eu estou, e o destino, que é onde eu quero chegar, e o próximo salto. Então, na verdade, eu preciso de 3 endereços. Né? Eu preciso saber onde eu estou, onde eu quero chegar, e qual é o próximo passo que eu dou. Ou seja, o endereço de origem e destino eles são fixos, e o teu processo de andar, ele vai parar quando o teu endereço, né, de destino for igual, né, ao endereço em que você está no exato momento. Então, olha que interessante, mesmo que eu ande a esmo, né, eu tenho um critério de parada. Tá? Um critério quer dizer o seguinte, olha, se eu for para o próximo salto indiscriminadamente, em algum momento, até o infinito, eu consigo chegar
no meu destino. É claro que eles fazem um pouquinho mais diferente disso, um pouquinho melhor do que isso. Tá? E eu vou ter, né, eu posso ter vários procedimentos como rotas táticas e rotas dinâmicas. Então, vocês vão ver no slide 36 uma taxonomia, né, dividindo as redes de comunicações, e vocês vão ver que dentre todas as redes de comunicações, a gente está num subtipo da rede de comutação de pacotes, que é a rede de datagramas. A rede de datagramas ela não é necessariamente orientada à conexão, nem não orientada à conexão. Ela vai prover serviços orientados à conexão como TCP e não orientados à conexão como UDP. Isso torna a internet extremamente rica, extremamente, né, bem conceituada, bem fácil de trabalhar. E toda essa minha infraestrutura é dada, né, através do acesso meio físico. Tá? Então, para eu conectar o sistema final ao meu roteador de borda, eu vou ter, né, infraestrutura, eu vou ter meios físicos dedicados. Tá? O meu acesso ele pode ser um acesso residencial, onde eu vou ter a figura do modem. Modem vem de modulador, demodulador. Que ele pega o sinal do teu computador e ele vai botar ele num determinado formato que a operadora vai entender. E o sinal que vem da operadora, ele pega e põe no formato que o teu computador vai entender. Eu vou ter esse acesso institucional, que são os acessos como são, por exemplo, os da UFRJ, na Escola de Bancos e Empresas, e acesso de redes móveis, que é o acesso da tua rede celular, que hoje já é maior do que a rede da tua casa. Tá? E eu acho muito difícil, né, que vocês em casa usem redes cabeadas. É mais provável que vocês usem redes cabeadas para jogar do que para as atividades do dia a dia. Né? Para mandar um e-mail, para mandar uma mensagem, né, a gente, né, não precisa de muita coisa. Tá? Então, existiram várias formas de acesso, né? A primeira forma de acesso que existiu e a primeira forma de acesso que eu usei foi o modem discado, que tinha incríveis 56K de velocidade. Aí vocês vão dizer, claro, isso era muito lento. Era, mas na verdade a gente fazia muita coisa com isso, né? Até porque a gente não tinha escolha, porque ou fazia com isso ou não fazia. O ADSL, né, que é Asymmetric Digital Subscriber Line, que foi a primeira forma de banda larga que veio para o Brasil, né? Quem era a ADSL era a Oi. Não dava para usar o telefone junto com ele, não, porque ele usava a própria linha de telefone para transmitir. Ele fazia, então era um modem, era transmitir de sinal analógico do teu telefone para o sinal digital da tua linha de transmissão. NFC, que é híbrido fibra e coaxial, que é, na verdade, o cable modem, que é o que a NET faz até hoje, tá? Que vai ligar a residência da ISP, e hoje em dia, né, a gente tem a rede sem fio, e a gente tem fibra ótica também que trabalha. Uma forma de cabo mais comum é a rede de par trançado, e essa rede de par trançado, ela, não sei se algum de vocês já fez Física 3, mas um dos motivos de por que vocês deveriam fazer Física 3 é para entender como os par trançados funcionam. Os formatos de transmissão de dados originalmente, eles tinham muito problema de transmissão. Muito problema de transmissão. Isso quer dizer assim, sofria muita interferência do meio externo. Uma forma que a gente fez de fazer isso é fazer o que a gente chama de cabo UTP, cabo TP, né? Twisted pair, que é um cabo de cobre trançado que, ao passar pulso elétrico por ele, ele gera um efeito de campo eletromagnético que defende a informação de perturbação externa. Ou seja, eu não tenho uma interferência muito grande, como eu tenho, por exemplo, em rede sem fio. Tá? E na aula que vem, a gente vai falar sobre os princípios básicos da comunicação sem fio, porque eles são muito importantes para a internet das coisas. Multiplexador, né? Ele é o elemento, o teu switch, ele é um multiplexador, ele é um comutador. Ele é um elemento que faz essa disputa de acesso ao meio, né? Que vai dizer, quero transmitir, né? Multiplexar é acessar o meio para transmitir, é para querer mandar um dado para algum outro elemento. Então, o multiplexador é qualquer elemento que vai fazer isso. Então, a tua placa de rede é um multiplexador, o teu switch ele é um multiplexador, né? Mas, na verdade, eles vão ter nomes diferentes para funções diferentes, que é a função principal dele. Mas todos eles fazem essa multiplexação, essa disputa de acesso ao meio.
tá bom? Eu não vou cobrar nada de física, né? Vocês decorarem, atenuação desse tipo de coisa. Eu acho que eu vou parar por aqui. Então, o que eu vou querer para vocês nessa nossa primeira aula? Eu vou, primeiro de tudo, pedir desculpas pela infraestrutura da rede, tá? Pelo atraso e pelo problema dessa disputa de acesso. Mas eu vou querer que no livro do Kuroso, no capítulo 1, que vocês tenham acesso na biblioteca do NCE, na base da Minerva. Eu vou disponibilizar o material, mas que vocês leiam sobre esses 4 primeiros temas aqui, né? Do seção 1.1, 1.4. O que é internet, borda da rede, núcleo da rede, rede de acesso meio sem físico. Qualquer edição do Kuroso serve, tá bom? Então, se você quiser ter uma versão do livro, mas você não pode ter a versão mais nova porque é muito caro, vocês vão achar na internet algumas versões mais antigas do Kuroso por valores baixos até tipo R$10. Então, vale a pena vocês terem, né? E existem outras formas de vocês terem acesso ao livro também, né? Que tem por aí. Eu vou quebrar essa aula em 2 aulas, né? Nesse pedaço, nesse comecinho do capítulo aqui, e na aula que vem, na próxima segunda-feira, a gente vai dar uma olhada nisso. Vou botar já esse vídeo lá no nosso canal para que vocês possam assistir, né? O nome do livro eu vou botar aqui no chat, Redes de Computadores e a Internet, de James F. Kuroso, tá? E Keith Ross. Mas eu vou pôr isso também lá no Classroom, tá, gente? Então, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem me procurar via Classroom, que eu coloco lá. Eu só vou te pedir o seguinte, para que vocês postem poucas coisas no Classroom, porque senão ele fica muito poluído e é o meu canal de comunicação com vocês, tá bom? Eu vou postar também as atividades quando elas surgirem. Então, o que vai acontecer é o seguinte, é muito provável, gente, que eu passe listas de exercícios, né, para vocês, né, ou alguns outros tipos de trabalho com... O Xiao, ele criou um grupo no Telegram, onde vocês podem trocar coisas sobre a disciplina, tá bom, gente? Então, acho que esse é um dos caminhos que a gente tem para fazer, tá? Então, eu vou parar a gravação.